Olá, estamos de volta para falar do nosso segundo tópico. Esse segundo tópico é sobre a avaliação e monitoramento da função neural. Como eu disse a vocês, o paciente ele pode ter manchas e pode ter alteração nos nervos. E por isso é importante ter essa avaliação constante para saber se os nervos aumentaram o espessamento ou diminuíram o espessamento além da dor. Então, esse paciente pode ter ainda dor e espessamento neural. Então, é disso que nós vamos falar nesse tópico. Então, a avaliação neurológica simplificada, que é o que nós vamos fazer para acompanhar a evolução do tratamento e da doença desse paciente. E por que eu tenho que fazer? Para identificar as neurites que podem acontecer nesses pacientes. Né? Também para monitorar o resultado do tratamento de neurite e contribuir também para a adesão de conduta e mostrar ao paciente, olha como melhorou o seu nervo, como diminuiu a dor, como que está mais fino esse nervo que estava mais grosso antes, né? E também serve para identificar incapacidades físicas, né? Para a gente poder avaliar os resultados. Será que esse tratamento está dando certo? Será que esse paciente está tomando a medicação corretamente? Então, isso tudo pode interferir numa avaliação, numa evolução ruim da doença. Lembrando aí, né, novamente, que os principais nervos de avaliação neurológica no paciente de hanseníase são os periféricos. Esses nervos periféricos estão aí localizados nos membros superiores, que é o radial, o ulnar e o mediano, nos inferiores, o tibial e o fibular, e na face, né, na cabeça, que é o facial, o trigêmeo e o auricular. Então, são esses aí os nervos periféricos que devem ser avaliados no paciente portador de hanseníase. Quem faz essa avaliação neurológica? Todos os profissionais de saúde podem fazer essa avaliação neurológica, desde que capacitados, que treinados, porque não é uma avaliação simples, né? É uma avaliação que requer um treinamento. É uma avaliação completa, né? Vamos dizer assim, não é uma avaliação e perguntar, você mexe o braço? Sim ou não? Você tem que palpar, você tem que saber onde palpar. Então, por isso, não devemos pensar numa coisa simplória. Devemos pensar numa responsabilidade de avaliação neural e que esse profissional tenha um treinamento antes, para ele saber onde ele deve palpar, o que ele deve procurar, né? Então, por isso a importância dos treinamentos em serviço. Quando que se deve fazer essa avaliação neural? Bom, nós devemos fazer assim que diagnostica o paciente, então assim que inicia o tratamento, fez o diagnóstico, vai iniciar o tratamento, vamos fazer a avaliação neural. Justamente porque eu vou fazer assim que começa a avaliação do paciente, 3 meses depois que o tratamento iniciou, né, desse paciente, se não houver queixa nenhuma. Se houver, nós vamos fazer. Mas se não houver, com 3 meses, e depois a gente vai fazer a avaliação com 6 meses, depois com 9 meses, depois com 1 ano. Tem serviços que começam a adotar no diagnóstico 6 meses depois e 1 ano depois, tá? Pelo menos 3 avaliações eu preciso fazer, pelo menos 3 avaliações, início, meio e fim, que é o ideal, tá certo? Esse acompanhamento eu posso fazer depois que terminou o tratamento da hanseníase? Posso também. O paciente chegou, terminou o tratamento de hanseníase, deram os 12 meses de tratamento e ele veio com queixas, né? Queixas de dor, de dificuldade motora, de mexer o braço. Então, o que vai acontecer? Eu posso fazer uma avaliação neurológica nele, mesmo tendo terminado o tratamento, para ter uma
vamos dizer assim, para ter uma certeza e comparar com o que ele tinha antes, se piorou ou melhorou, eu posso fazer sim. Você pode fazer quantas vezes achar necessário, mesmo depois que esse paciente teve alta por cura, tá? Então, todos os pacientes devem ser avaliados independente da queixa. Então, não é só aquele que está reclamando que vai ser avaliado, não. Tem que ser padrão, padronizada essa avaliação, no início, no meio e no fim. Então, quando eu tenho um grau de incapacidade física no pé, por exemplo, aqui está um exemplo clássico para vocês, que é o pé caído, o mal perfurante plantar e os artelhos em garra, tá? Que seriam os pés em garra. Então, essas imagens são bem clássicas aí, são imagens do Ministério da Saúde e imagens de portadores reais de hanseníase, tá? Então, isso pode acontecer com o paciente que não foi tratado com o passar do tempo? Pode. E pode acontecer com aqueles tratados, mas que iniciaram o tratamento tardio, por exemplo? Pode também. O tratamento não vai curar essas deformidades, mas não vai deixar que elas avancem mais. Por isso é importante, mesmo já com deformidades, mesmo com incapacidades, o paciente fazer o tratamento completo. A ficha de avaliação neurológica simplificada é essa ficha aí, ó. Essa é uma ficha. Ela existem constantes atualizações, tá? Então pode ser que a ficha que está no momento aí com você está um pouquinho atualizada, tem uma informação assim, um pouquinho diferente, mas a base da avaliação é muito parecida entre as fichas mesmo que atualizadas, tá? Então vai ser avaliado queixas, vai ter a inspeção, vai ter a palpação dos nervos, a sensibilidade do paciente, a força muscular, a acuidade visual e a mobilidade articular. São itens avaliados nessa ficha de avaliação neurológica. E o grau de incapacidade, o que é, né? Então, com essa ficha, nós conseguimos definir o grau de incapacidade do paciente. À medida que indica a existência de perda da sensibilidade protetora ou deformidade nos olhos ou mãos e pés, vai sendo atribuído um valor, 0, 1 e 2. Tá? O 0 não possui nenhuma incapacidade, o 1 ele possui uma perda de sensibilidade, e o 2, as deformidades já aparecem, tá? Então, a gente pode indicar a precocidade do diagnóstico, né, quando o grau 2 indica um diagnóstico tardio. Então, se eu tiver um paciente que ele é 0, quer dizer que eu estou pegando ele no começo. Se eu pegar um paciente que ele é grau 2, quer dizer que eu estou pegando ele já com deformidades. Então, ele está tardio, ele veio tarde para o tratamento. Mas não significa que não vá fazer. Todos eles serão tratados, tá? Não serve para o monitoramento da função neural. Então, a função do nervo não é a questão é a deformidade que isso vai causar nas articulações e nas periferias, tá? Esse grau de incapacidade, então todo mundo que tiver capacitado pode aplicar essa ficha, tá? Quando fazer no diagnóstico e na alta, é básico, mas eu posso fazer no meio do tratamento, pelo menos 3, lembra? Início, meio e fim. Existe risco de aparecimento de novos danos neurais em casos novos de hanseníase. Então, quando eu tenho, por exemplo, a função normal do nervo no diagnóstico e ela tiver alterada, né, ou alterada no final, quer dizer que o tratamento não preveniu ou não foi um tratamento eficaz e esse paciente precisa continuar o tratamento, tá? Se ele fez por 12 meses, ele precisa às vezes fazer por mais 12 meses. E quando ele já tem uma função alterada no nervo, o risco de novos danos é maior. Tá vendo que o risco aumenta mais que o dobro
quando esse paciente ele já possui uma alteração da incapacidade no diagnóstico. Então aqui, nessa avaliação da incapacidade, qualquer profissional pode fazer essa avaliação e deve fazer no diagnóstico e na alta, de preferência 3 vezes, início, meio e fim, tá? Justamente para a gente ter uma base comparativa entre o início, a incapacidade na entrada e a incapacidade na saída do tratamento estipulado, tá certo? Então aqui finalizamos esse segundo passo, que é a avaliação neural do paciente portador de hanseníase.